é dia de correção, então pega seu livro e vamos acompanhar. Aqui vamos da página 21 até a página 27, certo? Primeira questão. Escreva os números representados pelo material dourado. Lembrem-se que esse cubo maior aqui, ele representa 1000 unidades, tá? Então, cada um desses é 1000 unidades. Aqui, a placa é a centena, a barrinha é a dezena e o cubinho menor é a unidade, certo? Então, vamos lá. A gente sempre começa da unidade até as ordens maiores. Então, aqui, ó, tenho quantas unidades? 1, 2, 3. Coloco o 3 aqui, ó, por último, na casinha, na ordem das unidades. Eu tenho quantas dezenas? Nenhuma, então eu substituo pelo 0. Eu tenho quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5. Coloco o 5. E eu tenho quantas unidades de milhar? 1, 2, 3. Agora eu conto as ordens para colocar o ponto de separação. 1, 2, 3, coloquei o ponto, formei o número 3.503. Letra B. Começando das unidades. Eu tenho quantas unidades aqui? 1, 2, 3, 4. Coloco aqui o valor das unidades. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. Quantas centenas? 1, 2. Quantas unidades de milhar? 1, 2, 3, 4, 5. Que número eu formei? 5.264. Letra C. Eu tenho quantas unidades? 3. Quantas dezenas? 2. Quantas centenas? 4. E quantas unidades de milhar? Apenas 1. Eu formei que número? 1423. Segunda questão. Escreva por extenso cada um dos números abaixo. Escrever por extenso é você escrever o número com palavras, da forma que você fala, certo? Então, eu tenho aqui 41.789. Aí eu escrevo 41.000, não posso esquecer o nome da classe, 41.789. Letra B, 84.037. Então, vai ficar 84 o quê? 84.037. Letra C, 92.519. Então, 92.519. Terceira questão. Escreva o número formado por 4 unidades de milhar,
6 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Então, a gente começa sempre da primeira ordem, unidade, tá? E a gente constrói o número de trás para frente. 1 está na unidade, 2 na dezena, 6 na centena e 4 na unidade de milhar. Que número eu construí? 4.621. Letra B. Eu tenho 5 unidades, 8 dezenas, 9 centenas e 8 unidades de milhar. Então, eu tenho 8.985. Aqui eu tenho 6 unidades, 5 dezenas, 4 centenas, 2 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Eu formei 12.456. Vamos lembrar como reconhecemos um número natural par ou ímpar. Um número natural par é aquele cujo algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Um número natural ímpar é aquele cujo algarismo das unidades é 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Quarta questão, leia. O rio mais longo do Brasil, totalmente brasileiro, é o São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. É o nosso rio, é o rio que passa aqui por Petrolina, o Vale do São Francisco. O seu percurso é de 2.863 quilômetros. Escreva o numeral destacado por extenso. Então, a gente vai escrever esse número aqui, ó, por extenso. Como é esse número? 2.800, ó, 800 eu escrevo junto. E 60, que também é escrito junto. E 3. Letra B. Decomponha-o em ordens e circule a quarta ordem com lápis de cor. Então, tem o quadro, valor, lugar para você decompor. Quem é a unidade? O algarismo 3. Quem é a dezena? O algarismo 6. Quem é a centena? O algarismo 8. E quem é a unidade de milhar? O algarismo 2. E a quarta ordem, como é que eu sei? Eu sei que a unidade é a primeira ordem, a gente conta sempre da direita para a esquerda. Unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem. Então, eu vou circular o algarismo 2, que está na quarta ordem. Não esqueça, ó, um lembretezinho. Ordem crescente é quando os números estão escritos do menor para o maior. Está crescendo do pequenininho até o grandão. Então, do menor para o maior. E ordem decrescente é quando os números estão escritos do maior para o menor. Tá grandão e vai diminuindo. Crescente do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Observe os números a seguir. Nós temos os números 3.687, 6.190, 5.489, 2004, 1.438, 2.910 e 6.437. Agora, escreva os números na ordem. Primeiro na ordem crescente, do menor para o maior, depois na decrescente. Quem é o menor número? Esse aqui. 1.000
438. Depois de 1438, quem é o menor número? 2004. E depois? 2910. Depois, 3687. Depois, 5489. Depois, 6190. E por último, 6.000, vou colocar aqui, tá? 437. Agora, vamos ver os números em ordem decrescente. É só a gente pegar o maior até chegar no menor. Quem é o maior? 6.437. Depois, 6.190. Depois, 5.489. Depois, 3.687. Depois, 2.910. Depois, 2004. E depois, 1438. Então, estão organizados na ordem crescente e na ordem decrescente. Sexta questão. Complete a sequência com os números que faltam. Nós temos aqui 8.197, 8.198, 8.199, 8.200. Aí vem por aqui, ó, a linha 8.201, 8.202, 8.203, 8.204, 8.205, 8.206 e 8.207, tá? Sétima questão. Complete. Letra A. Uma unidade de milhar tem quantas centenas? Quantas centenas precisa para a gente juntar 1.000? Lembram que a Pro explicou que os números eles são contados de 10 em 10? Então, se nós temos 10 centenas, a gente vai conseguir formar uma unidade de milhar. Se eu juntar 10 bloquinhos daquele de 100, 10 plaquinhas de 100, eu consigo juntar 1.000 unidades, que significa dizer que eu tenho uma unidade de milhar. E uma unidade de milhar tem quantas unidades? Acabei de falar, né? 1.000. 1.000 unidades é a mesma coisa de uma unidade de milhar. E uma unidade de milhar tem quantas dezenas? E agora? Se são 10 centenas, vão ser 100 dezenas. 100 dezenas, se eu juntar 100 desse aqui, ó, 100 barrinhas dessa, eu consigo formar uma unidade de milhar, que significa dizer 1.000 unidades. Oitava questão. Escreva o valor posicional de cada algarismo. O valor posicional é de acordo com a ordem que ele ocupa, tá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Esse 7 aqui está na ordem das unidades, então ele é 7 unidades e pronto, não muda. O 9 está na dezena. Se eu tenho 9 dezenas, significa que eu tenho 90 unidades. O 1 está na centena. Se eu tenho uma centena, significa que eu tenho 100 unidades. Eu tenho 6 unidades de milhar. Significa que eu tenho 6.000. Ó. Eu tenho 8 dezenas de milhar. Significa que eu tenho 80.000. Vamos para o próximo número. 37.048. O 8 está na unidade, então permanece 8. O 4, ó, uma dica para vocês.
Quando vocês esquecerem o valor posicional, quanto vale cada ordem, você pode fazer o seguinte. Repete o algarismo, nesse caso aqui é o 4, e conta quantas casas tem à direita. Eu tenho uma casa, então eu vou acrescentar um zero. Então, eu sei que 4 dezenas é igual a 40. Na centena, eu tenho o algarismo zero, então eu vou repetir, certo? O 7 tá lá na unidade de milhar. Vamos tentar a dica, ó. Coloco o 7 e conto quantas casas eu tenho à direita. 1, 2, 3. Boto 3 zeros. Então, eu sei que 7 unidades de milhar é igual a 7.000. E aqui, dezena de milhar. Repito o algarismo 3 e conto. 1, 2, 3, 4. Vou acrescentar 4 zeros. Lembrando que é apenas uma dica, caso você esqueça qual é o valor posicional da ordem que você está querendo descobrir. Nona questão. Escreva o maior e o menor número de 4 algarismos usando os seguintes algarismos. O menor. Como é que eu descubro o menor número? Eu vou organizar esses números de forma crescente, do menor para o maior. Então, eu tenho o 1, o 2, o 5 e o 6. Então, o menor número que eu posso formar com esses algarismos é 1.256. E o maior? O maior eu organizo ao contrário, do maior para o menor. 6, 5, 2 e 1. 6.521. Então, o maior número que eu consigo é 6.521. Com esses algarismos aqui, qual é o menor? Vou organizar do menor para o maior. 3, 6, 8 e 9. O menor é 3.689. E o maior? Organizo do maior para o menor. 9, 8, 6 e 3. 9.863. Letra C. Com esses algarismos aqui, organizo do menor para o maior. 4, 6, 7 e 8. Para eu descobrir o maior, eu organizo do maior para o menor. 8, 7, 6 e 4. 8.764 e 4.678. E aqui, como é que eu faço? Se eu não posso colocar o zero à esquerda, senão ele não tem nenhum valor, eu coloco o 1 e depois o 0. E aí eu boto o 3 e o 4. Eu não posso colocar o 0 aqui, porque senão ele não tem nenhum valor. E aqui, 4, 3, 1 e 0. Já o 0 à direita, ele tem valor, certo? Ficou 1.034 e 4.310. 10ª questão. Segundo o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2000, a população urbana de Porto Seguro era de 76.619 pessoas e a população rural, 16.102 pessoas. Letra A. Escreva o maior número presente no texto acima. Qual é o maior número? 2.000, 76.619 ou 16.102? 76.619. Letra B. Quantas classes tem esse número? Então, quantas classes? Eu conto 3 algarismos, já sei que aqui é a minha primeira classe. A partir daqui já é outra classe. Então, eu tenho 2 classes. Que nome recebe a classe em que se encontra o numeral 76? Como é o nome dessa classe aqui? A segunda classe. É a classe dos
milhares. Não são milhões, milhares. Primeira classe é a classe das unidades simples. Segunda classe é a classe dos milhares. Letra D. Some a primeira classe com a segunda classe do maior número. Sabemos que o maior número é 76.619. Quem é a minha primeira classe? É o número 619. E a minha segunda classe é o número 76. Agora vamos somar, fazer uma continha de mais. Temos aqui 9 mais 6 é igual a 15. Coloco o 5 aqui embaixo e subo 1. 1 mais 7, 8. Mais 1 que eu subi, 9. Coloco aqui o 9. 6 mais 0, 6. Que número deu? 695. Letra E. Quantas centenas tem o numeral encontrado na letra D? Aqui a gente tem unidade, dezena e centena. Eu tenho quantas centenas? 6. Então, encontrei 6 centenas. Em qual dos numerais da informação a soma de todos os algarismos é 10? Escreva-os no retângulo. Então, vamos lá. Ó, a gente volta lá na informação e observa. Quais são os números? 2.000, que 2 mais 0, 2 mais 0, 2 mais 0, 2. Vai continuar sendo 2. Temos 76.619. 7 mais 6, 13. Já passa, então também não é esse. 16.102. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Encontrei. O número que a soma dos algarismos dá 10 é 16.102. Letra G. Que número forma a primeira classe deste numeral? A primeira classe é essa daqui, não é? A classe das unidades simples. Então, o número 102 forma a primeira classe. Escreva o número da letra F por extenso. Vamos lá. 16.000. Ó, 16.102. 16.102. 11ª questão. Segundo o IBGE, em 2016, Olinda, município de Pernambuco, tinha uma população estimada de 390.144 habitantes. Considere esse número e responda. Letra A, sua decomposição. Como é que faz a decomposição? É eu separar pela ordem, colocando o seu valor, né, de posição, seu valor posicional. E aqui eu começo pela grandeza maior, que é essa daqui, que está na ordem das centenas dos milhares. Então, 3 centenas de milhares dá quanto? Vou usar aquela regrinha. Boto 3, conto e repito os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 zeros. 3, 4, 5, tá? Então, eu sei que dá 300.000. 9, 90.000. 0, não preciso colocar o 0, tá? Porque aqui é a unidade de milhar, tem 0, então não preciso. Aí eu venho para a centena. Uma centena é 100, 4 dezenas é 40 e 4 unidades, ok? Sua leitura, como é que a gente lê esse número aqui?
390.000, 144. Letra C. O algarismo 1 é de qual ordem? O algarismo 1 está localizado em que ordem? Unidade, dezena, centena. Então, está na centena. Na terceira ordem. Que é a ordem da centena. Letra D. Qual é o valor relativo do algarismo 9? O 9 vale quanto? 90.000. Ó, a gente colocou aqui na decomposição. 90.000. Quantos algarismos há no número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Qual é a ordem do algarismo 0? O 0 aqui está em que ordem? Na quarta ordem, né? Como é o nome da quarta ordem? É a ordem das unidades de milhar. Quantas classes há no número? Eu tenho aqui primeira classe, segunda classe. Então, 2 classes. Décima segunda questão. Marcelo jogou os dados. Escreva quantos pontos ele marcou e escreva quantas ordens ele possui. O que a gente pode observar? Que nós temos 3 dados com número 6. Então, a gente pode colocar 3 vezes 6. Mais, nós temos 4 dados com o número 10. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, pode ser 4 vezes 10. Mais, nós temos 3 dados com o número 1. Então, 3 vezes 1. Mais, nós temos 5 dados com o número 100. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 100. E aí, agora é só responder. 3 vezes 6 é 18, mais 4 vezes 10 é 40, mais 3 vezes 1 é 3, mais 5 vezes 100, 500. Agora, eu somo tudo. Se eu somar tudo, eu vou ter um resultado de 561. Quantas ordens eu tenho aqui? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Não confundam ordem com classes. Classe, ordem é cada número, unidade, dezena, centena, é cada posiçãozinha. E classe é de 3 em 3, certo? Então, eu tenho 3 ordens. 13ª questão. Luiz escreveu o número da seguinte forma: 6 centenas de milhar, 8 dezenas de milhar, 5 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. Componha o número e escreva-o por extenso. Vamos compor, vou compor aqui do lado. Comecem sempre das unidades, tá, gente? Ó, 9 unidades, 7 dezenas, 5 centenas. Aí, já pula para a dezena de milhar. Se pula para a dezena de milhar, significa que eu tenho 0 unidades de milhar. Aí, 8 dezenas de milhar e 6 centenas de milhar. Então, eu tenho 680.579. Aí, agora eu vou escrever por extenso. 680.000
680.579. Está aí o número escrito por extenso. 14ª questão. Veja os números de habitantes de alguns municípios do Brasil, no gráfico abaixo, de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, em 2010, tá? Aqui, diz que em João Pessoa tem 881.896 pessoas. Em Osasco, 697.885 pessoas. Em Maceió, 1.029.129 pessoas. E em Jaboatão dos Guararapes, 695.956 pessoas. Agora a gente vai para as questões. Agora responda. Letra A. De quantos habitantes é formada a população de João Pessoa? A gente volta no gráfico e vê, ó. 881.898. Quantas classes tem esse número aqui? A gente já falou que classe é de 3 em 3. Então, eu tenho 2 classes. A população de Osasco é de 697.886, certo? Quantas ordens tem esse número? Ordem é algarismo por algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 ordens. Que município apresenta o maior número de habitantes? Qual desses aqui é o maior número de habitantes? É esse aqui, é o município de Maceió. Maceió. Maceió tem 1.029.129 pessoas. Qual é o município que tem o menor número de habitantes? Qual é o menor número aqui? É o de Jaboatão, 699.956 habitantes. Vou colocar aqui, ó, Jaboatão. Jaboatão dos Guararapes. Ok? Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. Mas qualquer dúvida, fala com a Pro. Um beijo, até a próxima. Tchau!